Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com o Isaac. Ele fez um intercâmbio na Índia em 2016. Ele viajou muito, gente, à Índia. Então nós vamos aqui divulgar, né, um pouquinho da experiência dele. Ele passou 9 meses em Gujarat. Ele foi fazer lá uma pesquisa de mercado e ele vai contar para gente, primeiramente, por que a Índia? Da onde que surgiu essa ideia de vou para a Índia, Isaac? Bem-vindo. Valeu, Joyce. Bacana. Obrigado pelo convite, né? Já falei aqui nos bastidores. Obrigado pelo convite, por estar aqui conversando com você. Gosto muito do seu conteúdo, das coisas que você posta. Então, vamos lá. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Eu já tinha feito um intercâmbio antes, eu já tinha feito de high school para os Estados Unidos, onde eu já desenvolvi o inglês fluente. E quando eu estava na faculdade, estava no terceiro ano da faculdade, eu já estava pensando, né? Poxa, antes de eu entrar para o mercado de trabalho para valer, eu quero ter mais uma grande segunda experiência internacional. E eu queria uma coisa bem diferentona. Então a minha primeira ideia era pegar uma grana que eu estava guardando de um estágio e mochilar. Então eu pensei em América do Sul e Ásia. Mas daí conversando com os meus pais, que eles são meus grandes mentores, eles falaram, poxa, Isaac, por que você não busca um trabalho também, né? Para não só viajar e ter alguma coisa que vai agregar mais para você. Beleza, bacana, gostei dessa ideia. Então fui buscando empresas de intercâmbio. Eu passei em umas 3, 4 na época. Eu morava em Londrina, no Paraná. E entre essas empresas que eu passei, uma delas foi a IESEC, que ficava no próprio campus da faculdade, da UEL. E eles tinham, a IESEC, eles são muito famosos por trabalhos voluntários, mas eles também têm trabalhos para recém-formados. Então, beleza, eu me cadastrei no sistema, e aí agora, né, para onde que eu vou? Então, eu já descartei a América do Sul, daí eu pensei, não, vou para a Ásia, então tem que ser algum lugar que fale inglês. Então, eu comecei a mandar currículo para Índia, China e Singapura. Daí eu fui chamado para uma vaga na China, outra para a Índia, e daí naquele momento ali eu coloquei na balança, eu avaliei o que eu estava buscando, e daí eu fui para a Índia, daí eu fui trabalhar com pesquisa de mercado, como analista de pesquisa de mercado, em Ahmedabad, capital do Gujarat, onde o Gandhi teve o ashram dele. E daí eu cheguei lá em maio de 2016 e fiquei até abril de 2017, que eu fui embora. Eu trabalhei até o Natal, daí eu pedi as contas e eu mochilei até o final do meu visto. A entrevista foi tudo por Skype. Eu tive uma entrevista... Acho que fiz uma entrevista com uma pessoa que não era nem da minha área, era uma chinesa. E daí ela já topou que eles precisavam de bastante gente, eles precisavam de pessoas com idiomas diferentes para aumentar o portfólio deles, para aplicar em diferentes idiomas, e para eles também é interessante ter estrangeiros sem sotaque indiano aplicando as pesquisas. Em relação a processo de visto e tal, foi tudo bem tranquilo, a IESEC ajudou bastante, eles só precisaram mandar uns 2 documentos, a empresa mandou mais uns 2, daí eu enviei a papelada, tudo por correio para a Embaixada de São Paulo, e daí eles já mandaram com o visto, tudo certinho, foi bem rápido. E na minha preparação, assim, também, isso foi tudo num processo, assim, de 2 meses. Eu cheguei direto por Ahmedabad, eu fiz escala em Dubai, e daí eu já fui direto para Ahmedabad. E daí um cara da IESEC, um menino, né, me recebeu, que eles são meninos, que eles são do primeiro, segundo, terceiro ano da faculdade, então eles tinham todos 19, 20 anos, ele me recebeu, e aqui eu acho que até cabe uma crítica para a IESEC, eu acho que não tem problema nenhum, que assim, por ser uma empresa júnior, né, que isso quer dizer, né, que eles não são sêniores, eles são todos da faculdade, eles não têm muita bagagem, então eles são pouco profissionais com algumas coisas. Então eu lembro que foi chegando perto, eles não conseguiram um lugar para eu ficar hospedado,
E eu cobrando eles, né? E aí, pessoal? E aí, né? Onde que eu vou ficar, tal? Até porque eu precisava de um endereço para eu saber para onde eu ia chegando lá, num caso de perrengue e tal. E eles me Claro. enrolando. E daí essa chinesa que trabalhava comigo, ela passou o WhatsApp de um cara de Recife que trabalhava lá, que é o Ângelo, se ele for ver um vídeo aí, um abraço para ele. E daí eu pedi o endereço dele. Eu falei, ô Ângelo, me manda seu endereço, cara, que se não aparecer ninguém eu vou bater na sua casa, velho. E daí, e meus pais me cobrando, filho, e onde você vai ficar? E eu não sabia. Daí, beleza. Daí eu fui só com o endereço do Ângelo, e daí eu lembro que na escala em Dubai, eu peguei o Wi-Fi do aeroporto, eu mandei mensagem pra esse menino da ESEC que ia me buscar, e olha isso que aconteceu, cara. Daí eu perguntei pra ele, e aí, onde que eu vou ficar? E ele, olha o que ele falou pra mim, surprise. Meu, se fosse uma pessoa que estivesse morando primeira vez no exterior, meu, ia surtar, cara, dele falando isso. E daí eu cheguei na imigração, precisava de endereço, daí Exatamente. coloquei o desse outro brasileiro. Mas daí chegou lá, o menino era super bonzinho, deu tudo certo. Daí eu fiquei eu fiquei no apartamento da família de um outro cara da ESEC durante umas 3 semanas, até arrumar um apartamento pra mim. Você, por já ter uma experiência, inglês fluente, já foi bom para você. Realmente alguém, talvez primeira viagem, teria surtado. É, sem Ou dúvida. nem embarcado, né? Porque como que você vai para um lugar sem nem ter lugar para ficar? Pois é. E eu lembro que eu cheguei e ele falou uma coisa que eu não esqueço até hoje, que ele chegou pra mim, Welcome to Indianness, que é uma expressão, né, não sei se eles ainda usam bastante aí, que é Índia com craziness, de loucura, né? Que daí já entramos no rickshaw, daí, meu, mão inglesa, trânsito, buzina, poeira, gente entrando na contramão, vaca, e várias pessoas em uma moto sem capacete, né? Esse tipo de coisa, né? Eles já te levaram para a empresa ou a primeira semana já foi no emprego ou não? Então, eu lembro que eu fiquei. Tinha um dos meninos da ESEC, tinha um que era bem rico, e daí ele tinha uma casa de veraneio. Então, eu fiquei 3 dias lá com ele, e daí depois que a gente foi pro apartamento dele na cidade, que ele morava com os pais, e eu lembro que ele era filho único, então ele ficou no apartamento que era ele que ele morava com os pais dele, e eles estavam tomando conta para um apartamento de alguém da família, algum amigo, sei lá, que era no mesmo prédio. E daí eu fiquei lá sozinho, nesse apartamento, e daí eu fiquei umas 3 semanas lá. E daí, acho que eu cheguei tipo numa quinta e na segunda eu já comecei, acho que foi alguma coisa assim. E todo o meu tempo livre, nessas 3 semanas, praticamente, né, era procurando apartamento. Eles me levando para cima e para baixo para ver apartamento. Eu cheguei em maio, no auge do verão, batendo 40 graus, vários dias. Nossa, a gente derretendo, assim. Eu lembro que a gente saía para procurar apartamento. A gente descia do carro, andava um quarteirão, tinha que comprar aqueles water pouch, que para quem não sabe é tipo um saquinho de leite, de água. Daí a gente comprava aquele geladinho para tomar, para hidratar, porque não tinha como, era impossível. O que você fazia exatamente no seu serviço? É um call center? Era uma espécie de call center, só que o call center, acho que o call center é o. Ele tem, acho que tem o serviço de venda e tem o de saque, né? O que a gente fazia era aplicação de pesquisa de mercado. Então chegava uma empresa, não sei, sei lá, Harley Davidson. Daí eles queriam fazer uma pesquisa de mercado com os gerentes deles. E daí eles faziam com uma empresa inglesa, e essa empresa terceirizava a operação da aplicação das pesquisas de mercado por telefone com essa empresa que eu trabalhava na Índia. Então a gente já chegava o questionário pronto para a gente, e daí tinha que buscar os leads, né, essas pessoas que a gente ia entrevistar, e daí ligava para elas, se apresentava e aplicava a pesquisa. Daí ficava com um arquivo de Word assim aberto no computador, com o telefone aqui e aplicando a pesquisa. E como que era a sua rotina de trabalho? Que horas você entrava, saía, horário de almoço? Como é que era a rotina, a sua rotina?
tinha 2 turnos. Tinha o day shift e o night shift, né? O turno do dia e o turno da noite. O turno do dia, que horas que entrava? Acho que entrava tipo 10 horas e ficava até 7 horas da noite. Acho que era alguma coisa assim. E o turno da noite, que eu lembro que me marcou demais, que assim foi foi um trauma na minha vida, que era começava às 7 horas da noite até 4 horas da manhã. Era bem puxado. E eu sou um cara assim que eu tenho hábitos noturnos, eu encarei essa experiência como uma coisa interessante. Poxa, acho que eu vou me adaptar bem e tal. E, meu, é uma droga. É bem complicado, porque assim, você entra às 7, você sai às 4. Então você chega em casa, 4, 4 e meia, mais ou menos, e você não chega com sono. É a mesma coisa que você chegar do trabalho, quem sai do trabalho às 6 horas da tarde, você não chega em casa e vai dormir direto. Você tá pilhado, sabe? Então eu lembro que eu chegava em casa, eu ficava vendo série, filme até 7 horas da manhã, daí eu dormia, e daí eu acordava 1, 2 horas da tarde, então daí eu tinha que entrar às 7. Então, entre as 2 e as 7, era o tempo de eu cozinhar meu almoço, almoçar, cozinhar a janta, lavar a louça, daí isso daí já era 4 e meia, e 6 horas eu tinha que estar saindo. Então, tipo, não tinha tempo livre pra nada. Não tinha tempo livre pra nada, eu não via as pessoas que moravam comigo, que quando eu chegava, 7 horas da manhã tava todo mundo dormindo, e quando eu acordava todo mundo tava no trabalho. Então era bem complicado, e foi uma experiência, assim, bem traumática. A sua comida você mesmo que cozinhava. Você se adaptou à comida indiana ou não? Eu mesmo que cozinhava, eu me adaptei, adoro comida indiana, tenho saudades, mas no começo eu penei. Eu tive intoxicação alimentar. No começo, acho que a maioria dos estrangeiros tem, né? E foi bem complicado. Acho que eu fiquei assim um bom mês assim com diarreia, tendo problemas de digestão e tal. E o meu organismo ele só foi calejando quando eu passei a cozinhar minha comida, que daí meu organismo foi calejando. E nossa, eu fui trabalhar muito mal várias vezes. Várias vezes fui trabalhar mal, tava malzão assim no trabalho. Eu tinha super cuidado com o que eu ia comer. Eu lembro bastante no começo de comer só sanduichinho na rua. E daí depois o meu organismo foi calejando tal. Daí, e claro, né? Comida super apimentada. Então no começo penei com isso também. Daí o papel higiênico passou ao nariz. Porque começava a comer e começava a escorrer o nariz, né? Daí papel higiênico ajudava bastante nesse sentido. Fica a dica aí pra quem for pra Índia. E até que chegou o momento que eu peguei o gosto. Adorei. Nossa, North Indian Food, doça também, do sul, adoro. E tenho saudades. Me conta a sua rotina assim no trabalho. A rotina para trabalhar assim na Índia e trabalhar no Brasil. O que você achou de diferente no ambiente de trabalho? O que você pode contar assim, se você sentiu alguma diferença? A questão da hierarquia também dos indianos, tinha isso no seu trabalho ou não? Olha, meu trabalho ele tinha poucas camadas. Era a gente que ficava na operação, daí tinha tipo um team leader, um gerente de projetos, e daí já era o dono, que era uma empresa de 30 colaboradores, acho. Então, mas o que eu sentia era que lá tem muitas essas coisas de quem tá em cima pisar embaixo, né? E o dono, ele tinha essa pegada, ele que era mais assim, e ele se sentia no direito, tinha que engolir os sapos umas horas. Não sei se hoje em dia eu engoliria, acho que eu até peitaria ele, mas tinha que engolir os sapos. Eu lembro até uma cena que eu lembro, que eu consegui recordar, é o seguinte, sexta-feira era o dia informal, e eles pediam pra gente trabalhar de social, não sei porquê, porque a gente não via cliente, não tinha contato direto com o cliente, ficava atrás do telefone.
pedia pra gente ir de social. Eu lembro que eu trabalhava, eu morava pertinho, morava 3 quarteirões do meu trabalho, e eu ia andando, daí nessas épocas aí, na maior parte do ano, eu chegava pingando lá, chegava pingando de tanto calor, de roupa social e tal. Mesmo os dias que eu ia de rickshaw, eu chegava pingando lá. Eu lembro que colava, assim, a camisa social no banco do rickshaw. Era essa pegada, de tão calor que era. E daí eu lembro e daí no dia que era informal, eu lembro de um dia que eu tava de camiseta, calça jeans e tênis. E daí eu tava passando no corredor da empresa, e ele, pra mexer comigo, assim, pra tirar uma onda comigo na frente dos outros colaboradores, ele falou alguma coisa assim, né? Ah, Isaac, tá chutando balde, né? Veio de tênis hoje. Daí ele ficou olhando pra mim, assim, com uma cara meio de malandro, e tipo, o cara tava de sandália, tá ligado? Eu fiquei, meu, beleza, vai, deixa quieto. Então eu tinha que engolir uns sapos, assim, nesse sentido, pequenas coisinhas que eu achava desnecessário. Mas a principal diferença que eu sinto é que não tinha leis trabalhistas, não tinha nada. Uma situação que me marcou demais, que aconteceu umas 3, 4 vezes, que, nossa, a gente ficava de cara, os estrangeiros, era que chegava sexta-feira, 4 horas da tarde, quando estava no day shift, e daí chegava o team leader e falava, bom, pessoal, deixa eu dar um recado aqui, acho que algumas pessoas já ficaram sabendo os rumores, apareceu um projeto urgente e todo mundo vai ter que trabalhar esse final de semana night shift, que era sábado e domingo, das 7 da noite às 4 horas da manhã, daí você perdia o final de semana e não recompensava, daí você trabalhava segunda-feira normal, e eles não pagavam hora extra, só pagava bonificação. Nossa, os estrangeiros ficavam loucos. Tipo, meu, como que você avisa agora, em cima da hora, para trabalhar final de semana, não vai pagar hora extra? Tá louco? Então, daí todo mundo, os estrangeiros, assim, um já olhava pro outro, assim, de tipo, putaço, putaço. Teve até uma vez que a gente foi na sala do chefe conversar com ele. E assim, pra gente, todo mundo ali tava pela experiência, né? Agora, os indianos, eles falavam assim, eles ouviam um recado, daí, que droga, bom, voltar a trabalhar aqui. Porque para eles, se ele não aparecesse no projeto do final de semana, ele era demitido na semana seguinte e já tinha alguém fazendo entrevista, eles eram descartáveis. Era essa a pegada. E tinha muita gente com bom currículo trabalhando nesse emprego que era bem medíocre, muita gente com mestrado, engenheiro com mestrado trabalhando com isso, era bizarro, era bizarro. Que morava com você, esse lugar que você arrumou para morar foi bem legal, deixando mulheres e homens morarem juntos, porque normalmente isso dá muitos problemas na Índia. E não é todo apartamento, né, que aceita. Eu também já tive vários problemas, até em Mumbai. Essa questão de alugar casas é muito complicado, alugar apartamento. Quais são as dificuldades que você teve aí? Conta pro pessoal se é fácil alugar alguma coisa na Índia. Olha, foi até uma das principais dificuldades, viu? Eu diria até que as principais dificuldades foram o calor, daí a intoxicação alimentar e a moradia. Que, na verdade, quem conseguiu o apartamento não foi nem o pessoal da ESEC, foi uma brasileira que estava procurando também. E daí a gente conseguiu esse apartamento num lugar super bem localizado, pertinho do meu trabalho. Ele era num condomínio de classe alta, era num condomínio de classe alta. E olha que interessante, um dos requisitos para morar lá, pra gente, era ser misto. Eu vi que acontece bastante só de mulheres não deixar, né? E daí eles colocaram como requisito ser misto. Então, daí a gente ficou no meu nome e dessa outra brasileira, que é a Ju. E um beijo aí para os brasileiros que moraram comigo também, a Ju, Thaís, Gabriel, queridaços. A gente faz reencontro todos os anos. Esse ano, infelizmente, não vai rolar, né, por causa da pandemia, mas ano que vem vai rolar com certeza. Então, assim, a gente morou em 5, 6 pessoas, mais ou menos. No último mês, a gente morou em 7. Então, como eu disse, era como se fosse uma república mista internacional. Tinha uma alta rotatividade, porque esse pessoal da ESEC tem gente indo e saindo todo mês, tem gente que não consegue ficar e tudo mais. Nos 8 meses que eu morei lá, ao todo, eu acho que moraram comigo umas 12 pessoas diferentes,
Deixa eu ver as nacionalidades. Ó, a gente da Noruega, Indonésia, Bolívia, Egito, Senegal, Argentina e Botsuana. Essas foram as nacionalidades que moraram comigo. Foi uma troca incrível. Foi super legal morar com estrangeiros. Eu adorei as convivências e tal. Eu lembro que o cara da Indonésia, uma cena que me marcou demais, assim, que foi muito interessante. Ele era muçulmano e em agosto tem um Ramadã. E daí eu chegando do night shift, 4 horas da manhã, ele cozinhando um almoção, assim, ele já tava de pé, né, que ele fazia as orações, e daí o Ramadã, para quem não sabe, é um mês que eles fazem o jejum, onde durante o dia, quando tem luz do sol, não pode comer nem tomar água. Então o que eles fazem? Eles acordam de madrugada e eles fazem um pratão, assim, para aguentar o resto do dia. Então eu chegando, tipo, de noite, 4 horas da manhã, eu chegando com a minha mochilinha em casa, aquele cheirão de fritura, tava ele lá fazendo um pé-fão para ele mandar 4 horas da manhã para aguentar até de noite, que ele só ia comer 7 horas da noite. Então foi uma troca incrível, assim, foi muito legal. Mas vocês saíam? Tinha balada para ir? Tinha festa na cidade? O que você fazia, assim, fora do trabalho? O que tinha de programa, tinha lugar para fumar narguile, que eles chamam de xixa, né? E tinha karaokê. Mas eu achava esses dois programas muito chatos. Então o que a gente acabava fazendo era essas festinhas. A maioria acabava sendo no meu apartamento, porque dessa comunidade que eu falei para você, o nosso apartamento, ele era super bem localizado para todo mundo ir e a gente conseguia fazer festa. E quem morava lá adorava fazer festa, participar. Então acabava sendo em casa mesmo. Festas também iam indianos, indianas. Você teve alguma aproximação com alguma indiana na Índia? Iam indianos. A gente tem amigos super queridos, converso com eles até hoje, indianos. Mas eram poucos. E aproximação, assim, no sentido de ficar, você quer dizer, né? Sim. Olha, não rolou. Eu tive bem pouco contato com indianas. E, assim, eu achava complicado. Nas experiências que eu tive, eu achei complicado o relacionamento com eles, porque funciona de outra forma, né? Então, assim, primeiro que eu não tinha eu tinha atração, me interessei por poucas indianas, né? Então, assim, 3 casos que eu acho interessante contar aqui. Deixa eu ver. Tinha uma garota do meu trabalho, que um dia, assim, batendo um papo com ela, eu fui chamar ela para um date, né? E daí eu falei, pô, o que você acha de a gente sair e tal, não sei o quê. Olha o que ela me respondeu. Ela falou, vamos marcar um boliche com a galera. Eu falei, então deixa quieto, não tô interessado em jogar boliche com a galera. E daí tinha uma outra indiana, que ela fazia parte da turminha ali, que frequentava a minha casa e tal. Eu levei violão, eu tocava, e ela ficava super interessada, assim, ficava vidradona, assim, quando eu tocava violão e tal. Eu falei, poxa, vou chamar ela pra trocar uma ideia também, né? Ver o que rola. Daí eu chamei ela um dia pra ir num parque. Daí conversando com ela, assim, ela falou, não, eu namoro com um cara de outra cidade, que não sei o que. Eu falei, eu fiquei sem entender, tipo, o que a gente tá fazendo aqui então, né? Porque pra mim tinha marcado um date, né? E daí tinha uma outra garota também dessa turminha, que eu me identificava com ela, que ela era bonita, e eu sou baixo, ela era da minha altura, tal, mas não bateu, eu não me senti à vontade para fazer uma abordagem, para chamar para fazer alguma coisa, para sair para alguma coisa, tal. Então ficou nisso. E eu abordo bastante essa questão de relacionamento, porque eu acho que o processo porque assim, eu cheguei lá com 26 anos, eu tinha uma vida sexual ativa, tudo mais, então foi complicado. Não vou falar que não foi, porque foi complicado, assim, parar com tudo. Então eu acho que foi um processo da carência até chegar na solitude, que é aquele estado de você
aproveitar estar sozinho e não se importar em estar sozinho. Então eu passei por vários estágios, fiquei, nossa, de carência. Eu lembro que quando eu saí de Ahmedabad, comecei a mochilar, e daí eu ficava em hostel, e em hostel tinha só estrangeiro praticamente. Nossa, daí os primeiros hostels, as primeiras cidades que eu viajei, nossa, eu me apaixonava em todo hostel pelas estrangeiras, assim, né? Mas não tinha tempo também, que você fica 2, 3 dias numa cidade. Então, e essa foi uma coisa interessante também, que você aprende em mochilão comprido, que é essas indas e vindas. Então, até que chega um momento, meu, que você desencana. Ó, nesse 1 ano e 8 meses que eu fiquei na Ásia, eu fiquei com, tipo, 3, 4 garotas embaladas de, assim, dar um beijinho e cada um pro seu lado. Foi durante 1 ano e 8 meses. Então foi um processo, assim, de aprender a ficar sozinho, de ficar de boa sozinho, até que chegou um momento, assim, que eu ia embalada sozinho, tipo assim, que acontecia também, de você chegar no hostel, não fazer amizade, e daí você ia sozinho, tava nem aí, eu sou bem desses. E daí, meu, curti balada sozinho, pegar uma long neck, uma cervejinha e ficar na minha, aproveitando sozinho, sem precisar ficar naquela coisa de homem hétero, de mapear a balada, ver com o que você se interessa e sair cutucando todas as minas. E de aprender a ficar tranquilo, de boa, sozinho. Então esse processo foi muito interessante também. E vamos só concluir o seu emprego. Quantos meses você ficou trabalhando e depois você começou o seu mochilão? Eu fiquei 8 meses, eu cheguei em maio, eu fiquei até o Natal. O meu contrato ia até, eu fui com um visto de 1 ano de trabalho. E daí eu pedi as contas no Natal, já estava de saco cheio. Eu até mudei as funções, eu comecei a trabalhar com tradução, trabalhei com, eles chamavam de, como que era a expressão em inglês? Que é de digitar. Eu recebi uns áudios em inglês, que o meu listening era muito melhor do que o do resto do pessoal. Então, que eu morei nos Estados Unidos e os áudios eram de inglês americano. Então, daí chegavam uns áudios e daí tinha que, acho que era transcription, que eles chamavam, acho que era isso. Daí tinha que digitar. Então eu passei a trabalhar com essa função e esse trabalho eu fazia no day shift, que era mais leve. Eu até me destaquei, passei a liderar uma equipe e tal, mas mesmo assim eu estava de saco cheio já daquela empresa. Foi o pior emprego que eu tive, eu fiquei super frustrado. Eu estava vindo de bons estágios da faculdade, só fiz bom estágio na faculdade, e daí eu cheguei lá, tive esse emprego, e foi bom esse emprego também para aprender a ser humilde, que eu era meio nariz empinado, assim, de tipo, sou foda, só arrumei trabalho bom na vida e tal. E daí foi um baque, assim, de aprender, de lidar com isso. E eu acho que faz parte também. E foi bom para aprender a ser humilde.